Saudamos a todos, então estamos prontos para começar. Amigos, investidores, parceiros, estou feliz em recebê-los no webinar de hoje. Hoje com vocês, como sempre, Fedor Constantinol e eu também, Gennady Babanin. Vou aparecer mais frequentemente em webinars, vídeos, gravações, então vamos nos ver com mais frequência. Amigos, o objetivo do nosso webinar de hoje é fazer um balanço, contar as últimas novidades sobre o que a equipe tem feito e falar de forma geral sobre o que de interessante tem acontecido no projeto. Fedor, olá! Gostaria de começar com o que lançamos, um aparelho estratosférico na cidade de Kirchhas. Diga-me, qual foi o número deste lançamento? O que de interessante aconteceu no local? Parece que você mencionou. Mais uma vez, saudações. Hoje vamos passar pelas notícias. Vamos dar de likes. Vamos lá, que todos nos ouvem, nos veem, o som está ok. Sim, há 2 semanas praticamente tivemos nosso lançamento estratosférico. Muitos o viram. E acompanharam ativamente. A atividade no chat foi incrível. Obrigado. Qual foi o número deste lançamento? Nosso primeiro lançamento foi com um balão de látex. Um balão de látex. Esse foi um lançamento de pico. Fizemos 2 desses. Depois disso, tivemos 3 lançamentos industriais. Eles também foram de pico, ou seja, quando o aparelho sobe e atinge a altura, ele desce imediatamente. Mas já com nossos próprios invólucros, não de látex, mas aqueles que nós mesmos fabricamos. E o quarto foi condicionalmente aprovado, que transmitimos no chat, nas redes sociais. Eu acompanhei. Então acontece. Na tela, esse é o sexto, eu também estava nele, se você se lembra. Gostei muito de estar presente, de estar diretamente no local dos acontecimentos, e eu sei que estava lá. A Bauman também participou do lançamento do nosso aparelho estratosférico. E qual foi o papel dos alunos lá? Que trabalhos eles realizaram? Sim, claro, a Balma estava lá. Nós em algum webinar nos encontramos e conhecemos Arcadie. Eles são os principais contratantes na implementação do processo tecnológico de produção de cascas de suporte. Basicamente, para a empresa Aeronova neste lançamento. Eles confirmaram com um experimento real que o processo tecnológico de criação dessas cascas foi dominado. Pelo que sei, eles também não lançam aparelhos estratosféricos. A própria Balma não faz muito tempo. No ano passado, eles lançaram o primeiro deles, com uma casca comprada. Eles o lançaram em Dolgodrev, voaram da região de Moscou até, aproximadamente o Baikal. Isso se tornou um recorde na Rússia. Bem, agora, de fato, o recorde, sim, já é nosso. Legal. Então, no momento em que a Aeronova fez o mesmo pedido para lançar aeróstatos, estratóstatos, naturalmente, eles apoiaram essa ideia com entusiasmo. No geral, sim, foi por iniciativa deles. Arcade é incrível, claro, ele merece muito respeito. Por isso, nós, como empresa Aeronova, como um projeto de investimento do Estado desta geração, temos recursos. E, naturalmente, unir esforços e fazer algo em conjunto é mais eficaz. Concordo. Sinergia. Sim, no geral, quais objetivos vocês estabeleceram antes do lançamento? Até que ponto conseguiram alcançá-los? Como você pode avaliar? Sim, mas muitos ouviram, sabiam, eu escrevi e já contei antes, que estávamos planejando uma volta ao mundo. Lançar uma sonda. No geral, a viagem ao redor do mundo foi, por assim dizer, um subproduto. Eles mesmos. O objetivo, testes da própria estrutura, que ela durasse muitos dias. Nós tínhamos contratos, lá estava escrito a partir de 4, planejamos conforme o contrato e especificação técnica.
No geral, tudo isso se transforma em PID, documentação técnica. Nós calculamos a partir de 4 dias para que ela navegasse. E, durante esse tempo, precisávamos medir que o hélio não vazasse dela, por assim dizer. E isso é o precedente de que a estrutura foi soldada corretamente. Conseguimos. Então, sim, queríamos participar de uma viagem ao redor do mundo. Além disso, porque naquela época era um vórtice circular. Aliás, sim, agora, infelizmente, ele aparentemente se desfez. Pelo que sei, parece que faltou um pouco para conseguirmos fazer isso, certo? Sim, se tivéssemos feito a viagem ao redor do mundo, então teríamos nos candidatado com alegria ao recorde da Rússia porque... Poderíamos ter feito. Sim, aqui estão alguns comentários que quase ficaram surdos com a vinheta, sussurrando. Maravilhoso. Sim, falso. Quase não chegamos. Quase. Bem, isso foi tudo escrito no chat. Faltaram 300 quilômetros para o polo corrente estratosférica. Deslocou-se. Para o lado da Europa Ocidental, sim. Passamos a 300 quilômetros do Polo Norte. Enfim, agora. Há um grande relatório. Publicá-lo ou não, não sei se é necessário ou não. Há 2 fatores que poderiam influenciar o fato de que. Depois ele seguiu pelas costas da Groenlândia e praticamente começou a descer, imediatamente com o pôr do sol. Ele atingiu um nível acima do calculado. O que temos é um ponto. Lá os dados são de 24,5 km. Eles nos cheiram. Com uma descrição de 10 minutos, provavelmente ele subiu mais alto. É bem possível que as costuras, soldadas, tenham se soltado um pouco. Elas deveriam ter feito isso a tal altura, e isso novamente confirmou nossos cálculos. E isso é bom. É. O gás aparentemente começou a vazar. O sol se pôs, nós pousamos na água. A questão é por que fomos retirados aqui. E novamente, obrigado. Fugimos para as zonas. Assim passamos? Sim, você só mantém esticado ao máximo toda a questão, mas como isso se chama, a suspeita, é aqui. A capa de lastro de alta pressão. Poderia ter vazado um pouco de ar, por isso ele subiu tão alto, em um nível tão elevado. Por que isso aconteceu? É difícil dizer. Há um pouco de falta de dados para entender o quadro objetivo. Sim, e, com os próximos lançamentos, devemos corrigir isso. Pelo que sei, já estão planejados os próximos lançamentos. E não apenas um, mas várias sondas consecutivas com intervalo. Em algum momento. Com mais telemetria, com mais dados, para entender como eles se comportam lá. Sim. Vamos lançar 4 sondas de uma vez. Em 2 delas haverá um sistema aprimorado. Dessas que mantém a altitude, com a ajuda de uma única esfera pneumática de lastro. E nos outros 2 balões haverá a próxima modificação. Lá haverá 2 esferas. Ele será mais controlável. Como dizer, lá. Enfim, um pouco mais tarde vamos fazer o Dmitry que eu contar tudo isso. Em detalhes, mas, em geral, 2 esferas são necessárias para garantir que não desçam abaixo de uma certa altitude. E não subam acima de uma certa altitude, mas ao mesmo tempo o corredor se expande muito, ou seja, o corredor de altitudes, se como esfera devemos teoricamente flutuar em algum lugar de 15 a 20 km. Então temos 5 km de altura, aqui. Podemos definir um intervalo muito grande de 10 a 15, no qual ele já estará assim. E assim, planejamos lançar 2 balões com um conjunto, 2 com outro em breve e, além disso, verificar se as membranas com qualidade secreta se comportem. Também é muito importante que haja repetibilidade nas principais membranas de suporte. Quanto à telemetria, cargas úteis e tudo mais, aqui provavelmente usaremos versões simplificadas, porque são 4 de uma vez. É improvável que lancemos com equipamentos sérios. Talvez em um colocaremos algo, aquilo que queríamos colocar. E isso é medir a radiação infravermelha da superfície da Terra, porque notamos
Anomalias muito interessantes, que em geral entendíamos antes, mas não esperávamos que fossem tão grandes. Este sobrevoo sobre o INZ mostrou claramente no diagrama de altitudes que caímos bastante sobre o INZ e depois subimos novamente. Isso é uma coisa. E depois, quando saímos do continente, na Rússia, em direção ao mar de Laptev, também caímos bastante sobre a água. Isso foi uma certa descoberta para nós, digamos assim. Passamos a entender melhor que lá e aqui são diferentes. Eles não deveriam ter caído tanto, mas sobre o INZ houve uma anomalia muito interessante. Precisamos, em geral, medir toda a radiação térmica infravermelha da superfície e, talvez, equipemos uma das esferas com esse tipo de equipamento. Talvez façamos o próximo lançamento de forma mais séria. Ou seja, agora precisamos, de fato, coletar alguns dados sobre a radiação infravermelha. E em Groenlândia, quando chegamos, também foi possível ver que inicialmente estávamos em um nível, mas quando se aproximou da costa, ele imediatamente subiu. Como se tivesse saído da água, bastante alto. E é claro que já consideramos tudo isso nos modelos matemáticos, mas seria bom. Seria bom experimentar, mas para Acho vamos compensar nos próximos lançamentos. receber os níveis de radiação, sim. Svet, lançamos tantos deles. Com frequência. Tem uma pergunta principal. Em quem precisa disso? Onde? Será usado? Quem pode se interessar? Como isso pode ser monetizado? Talvez já tenham ocorrido algumas reuniões. Alguém já está interessado hoje? Sim. Por exemplo, aquelas em que você participou. Você mesmo pode contar quem está interessado, já que você perguntou. Em geral, pode-se repetir infinitamente que os sondas estratosféricas podem, no futuro, realizar o mesmo trabalho que os satélites espaciais, só que a implantação desse sistema pode ser muito mais rápida e barata. Sim, é necessário iniciar o processo de evolução dessa tecnologia. Atualmente, ela está em estágio inicial. A Europa tem uma boa experiência, a América tem uma boa experiência, a Rússia está adquirindo experiência. Estamos começando do zero, pode-se dizer. É claro que teoricamente existe, mas a experiência das gerações passadas está registrada, mas a equipe de combate, que realmente fará isso no futuro, está sendo formada por nós agora. Sim, afinal, as pessoas são pessoas que participam continuamente de algum processo. Sim, é isso. E a demanda é grande, disponível. Então, a demanda por esses pseudo-satélites, sim, é grande. Em muitos setores. Hoje, nós temos conegas do Observatório Aerológico Central. Sim. Sim. Na União Soviética era uma máquina muito poderosa. Eles lançavam seus próprios sondas, tanto de longa duração, quanto do tipo guirlanda. Até 300 balões de guirlanda. Em geral, estudavam a atmosfera. E agora, eles vêm até nós e dizem, pessoal, vocês estão fazendo um bom trabalho. Um trabalho, vamos ser amigos. Bem, não é que eles queiram ser amigos. Sim, aqui. Hoje em dia, eles estão mais focados nas tarefas que precisam ser resolvidas hoje. Essa é a tropopausa, que fica entre 12 e 15 quilômetros. Em geral, há a troposfera, a estratosfera, e no meio disso há algo onde é necessário pairar e coletar muitos dados. Para eles, isso é muito interessante agora. E esse, como ele disse, intervalo de altitudes, é bastante difícil de estudar agora. Há um avião que pode fazer isso, mas é muito caro de operar. Em resumo, nossos estratostáticos são uma das soluções. Sim, e então? O principal requisito é que o estratostato, estando nessa tropopausa, periodicamente suba para a estratosfera, depois para a troposfera e novamente para a estratosfera. E nós, por assim dizer, isso. Exatamente nesses 4 lançamentos, no lançamento de 4 aparelhos de uma vez. E vamos testar o sistema que é necessário especificamente para a mudança de altitude. Então, a ciência é necessária, ao que parece. Para a comunicação, elas são definitivamente necessárias e os operadores de comunicação querem aparecer. Agrupamentos estratosféricos para a rota do Mar do Norte.
Estruturas claras, para quem precisa rapidamente estabelecer comunicação sobre uma determinada região em certas frequências. Monitoramento. Também é muito importante para o mesmo. Ministério de Situações de Emergência. Para observar incêndios e mais. Há muitas direções, de fato. Bem, como com os satélites, sim. Um grande número. A questão é apenas criar uma série de tais sistemas com um conjunto de qualidades que são necessárias. Para uma tarefa específica. Naturalmente. Sim. Então, eu acho que um dia vamos convidar Dmitry Sergeyevich e explorar mais profundamente. Revelar este tema. Eu acho que todos estão ansiosos por notícia. E detalhes sobre como está indo a preparação do nosso primeiro dirigível, que planejamos lançar. O Nova 01. Pelo que sei, 95% de todos os componentes já estão disponíveis. Mais detalhes sobre quando será a montagem, os testes em solo, e quando, de fato, poderemos vê-lo já no céu. Thunder. Correto. Aliás, nossos erros em relação aos prazos se sincronizaram. Prometemos lançar o guarda-chuva estratosférico antes do ano novo, que é de longa duração, e o drone estava mais ou menos na mesma situação. Agora, Vadim Zuk está sendo cauteloso em prazos. Já montamos a gôndola e a penduramos. Não pode ser chamado gôndola ainda a estrutura gôndola. Sim, a estrutura. Bem, é claro, sim, instalamos o motor principal e o computador de bordo para ele. Agora os cascos estão sendo fabricados. É justamente dos cascos que estamos precisando, por assim dizer. Você chamou isso de aqueles 5% que faltam. Sim, a carcaça. Fabricamos a primeira carcaça. Sim, a estrutura. Sim, podemos aplaudir quando 2 dias atrás, certo? Sim. Sim, o Beck ligou. Vocês viram o vídeo. Certo, com ele. Ele fez como se fosse para ele mesmo. Fotografou tudo. Está guardado em uma capa especial dentro de uma bolsa. A bolsa ficou pequena, mais ou menos assim. E no final, terá 17 metros de comprimento, pouco mais de 3 metros de diâmetro. Aguardando seu momento. Aguardando o teste, sim. Quando? Realizar testes de vedação e resistência. Os primeiros testes dessa carcaça serão na segunda-feira. Já segunda-feira. Sim, agora. Está sendo finalizada a compra dos materiais necessários. Dos materiais para os testes. Já escolhemos o local. Será quente, iluminado. Terá espaço suficiente. O chão é limpo de uma certa classe de pureza. Mas ainda precisamos colocar uma superfície macia embaixo de tudo isso. Mangas especiais, através das quais vamos fornecer ar. Essas pequenas coisas e há uma lista grande delas. Até sexta-feira, toda essa lista estará pronta. Já neste escritório, sim. E a partir de segunda-feira, começaremos a encher a estrutura. E começa um ciclo de 4 dias. Testes. Isso inclui, obviamente, a vedação e a resistência. Se tudo estiver ok. A estrutura não vaza e permanece estável sob pressão. Da pressão. Vou interromper. Vamos enchê-la com ar ou hélio? Com ar. Por quê? Ar. Reduzir. Naturalmente. Então, se tudo estiver ok, no segundo dia instalamos nela nossos sistemas prontos para instalação. Sistemas de ar e gás, com ventiladores, válvulas, e começamos a testá-los. O desempenho deles, a que velocidade podemos encher o balonete, as válvulas, regular, elas devem, em certas pressões, tanto liberar ar do balonete quanto da capa de gás. Em uma certa pressão, a válvula também deve liberar. Começar. É isso que começamos a testar, claro. Todos os testes são feitos por computador e tudo isso é registrado. Em geral, fazemos tudo de forma humana. Damos a eles um relatório no terceiro dia. Sim, já estamos unindo o corpo com a gôndola. Na gôndola colocamos tudo. Instalamos a empenagem. Eminência. Ativamos o computador. Verificamos o sistema de pressão. Checamos o sistema de controle. Que tudo está funcionando. Tudo está conectado. Entendo. Já na próxima semana, final. E já veremos por dizer. Bem, os primeiros, como correram, já veremos na segunda-feira. É agradável, interessante, muito emocionante. Então, e sob a condição de que todos os sistemas estejam corretos.
Funcionando, operando, nós o desinflamos, respectivamente. E pode-se dizer que já em uma semana estaremos tentando o primeiro voo? Ou para quando está planejado isso ao final? Bem, agora, Vadim Zubkevich diz, a partir do momento em que estamos agora de segunda a sexta-feira sobre ele. Realizaremos este ciclo de testes. Tudo depende como esses testes vão ocorrer. Sim, ainda precisamos de uma semana para testes em solo. Lá já é mais. Pergunta para o software. Será? Sim. Mais uma semana para o software. Condicionalmente. E então na próxima semana voaremos. Então, uma semana para os testes mecânicos condicionais. Em solo. Segunda semana de testes. Então na terceira semana decolamos. Sim, ótimo. Acho que é melhor sem pressa, para que tudo funcione e nós possamos voar. Já, em breve. Algo mais pode ser adicionado sobre o nosso dirigível 01. Claro, pode sim. Temos tecidos chegando para mais alguns desses. Há muito tempo no molde, fé e modificações. O que agora? Para nós. Beck Chef fabricou. Ele fez com o tecido que tinha disponível. Ele colou, pois o tecido não era adequado para a soldagem. Ele dominou bem esse processo com esse tecido, e no geral não há dúvidas sobre sua resistência e estanqueidade. Mas, ainda assim, quando o tecido é soldado, é muito mais forte, mais confiável, e o próprio tecido é mais resistente e confiável. Apenas tentamos acelerar com essa solução e tudo deu certo. Tecido diferente. Sim, para vários aparelhos ao mesmo tempo, e vamos lançar várias modificações. Aquela nova 01 que estamos montando agora, repito, é uma cópia da nova 2, com os mesmos motores, por assim dizer, nas mesmas posições giratórios. A tração coincide com suas resistências. Estes não são, por assim dizer, motores ideais, nem hélices ideais, na verdade, nada ideal para a nova 01. Mas ela, de certa forma, réplica a nova 02 para que possamos testar todos os modelos dinâmicos, para que nosso piloto automático já esteja preparado para a nova 02. E quando terminarmos de testar com esta nova 01, ela já estará pronta, mas faremos uma nova 01 mais otimizada, porque ela, afinal, despertou um pouco a curiosidade. Algumas pessoas querem usá-lo como publicidade, como um drone publicitário, afinal, é um dirigível de 17 metros. Faremos deles e eles irão para o mercado comercial. É muito simbólico que inicialmente planejamos fazer a nova 2, com 2.000 metros cúbicos, mas para testar e experimentar, decidimos fazer algo menor. Nova 01, e, como se descobriu, há até mesmo uma demanda bastante grande, mesmo para dirigíveis como esses, não tripulados, pequenos, que já podem definir algumas coisas. Isso, no geral, era previsível. Qualquer dirigível que decola se vende por si só. Os primeiros vão sair voando, como pão quente, não importa como você os faça. Depois vão começar a escolher. Algo assim. Vamos lá. Sim, mas o primeiro, o dirigível, vai vender 70. É uma propaganda simples. Brasil. Isso surpreende. Um dirigível. Naturalmente. Então, sim, não. São apenas para publicidade. Eles também são interessantes como drones que podem carregar algo útil. Carga de 20 a 50 quilos. Pode pairar por um dia inteiro sob uma zona específica. Aqui. Mas eu já mencionei, não são apenas eles. Há várias partes interessadas em realizar experimentos conjuntos. Eles querem sua carga útil, anexar a este drone, demonstrar o dirigível da Entron, certo? Que é possível, e, no futuro, é bem provável que isso. Estou quase certo haverá produção em série, vendas e operação. Vamos ver. Com o novo 01. E o novo 01, ele é feito não apenas na modificação clássica, mas também, sabe, na modificação neoclássica. Sim. Sim, o processo está ocorrendo com atraso. Um pouco mais tarde veremos a aparência, quando os mesmos 130 metros cúbicos de volume
Por exemplo, se 130 metros cúbicos de volume na execução clássica puderem levantar 20 kg, hipoteticamente, sem testes ainda não podemos dizer nada, com certeza, de carga útil, então a neoclássica poderá levantar 50 de 60, hipoteticamente, ou talvez até 70, vamos ver. Híbrida sim, ela ainda vai se beneficiar da aerodinâmica, naturalmente sem a possibilidade de transição. Para um voo estacionário, quando você desliga tudo e ele paira, não acontecerá. Ele ainda precisará de uma velocidade mínima, alguma. E essa velocidade será tão mínima que, em geral, ele poderá realizar a mesma tarefa, hipoteticamente, por um dia. Ele simplesmente levará uma carga útil muito maior. Vamos ver. E para eles, o tecido está a caminho. É uma iniciativa pessoal de Dmitry Sergeyevich Kel. Não, é uma iniciativa. Dmitry Sergeyevich Kel é nosso chefe de ciência. E, em segundo lugar ainda, o departamento de tipos gerais, como é chamado, projetistas. Ele passou toda a sua carreira na aviação como projetista. E é exatamente o projetista que define as aparências externas, as configurações. Em outras palavras, ele cria o conceito do dirigível. Essa é a tarefa. E ele realmente já fez tanto que chegou àquela fórmula de ouro. Bem, na opinião dele, claro que vamos verificar. Mas, como sempre, os principais engenheiros ou os donos do negócio têm sua própria visão de como deve ser. Dmitry Sergeyevich, não vamos fazer aqui, dissemos que vamos. Criar, sim. Só que eu estive aqui no escritório na última semana e vi que Dmitry Sergeyevich tem uma paixão especial por isso, um amor. Parece que ele não tinha chance de se expandir. Nesse sentido, aqui na Aeronove não só o apoiaram, como também ajudam a se desenvolver. Vamos tentar até mesmo esses modelos. Bem naturalmente. Vamos construir tudo o que for eficaz e necessário. Ele já disse que as empresas modernas que lidam com estados, por algum motivo, se fixam em uma única forma, em um único tamanho. Isso é um absurdo. Máquina, formas infinitas. Basicamente, o mesmo monociclo é a mesma máquina que você dirige. Depois a motocicleta. Depois o Kamaz de 4 rodas. O Bell AZ. Para diferentes tarefas. Exatamente. Sua técnica de navegação sonora pode ser extremamente versátil. Eu sou a favor de... Sanira. Não é bem uma família. Não limitar a mente dos projetistas. Pelo contrário, até expandi-la de alguma forma. Foi ótimo, tínhamos pessoas escrevendo ideias. E isso ajudou. Na verdade, ideias frescas, uma nova perspectiva. Além disso, a geração está mudando, tudo está mudando. Precisamos acelerar o processo. Concordo. Concordo. Por favor, conte-nos. Está se desenvolvendo. A direção dos dirigíveis lá? Nova 2. Estamos nos movendo nessa direção. Eu sei que estamos. Então gostaria de mencionar isso no webinar de hoje. Então, o que você sabe? Conte-nos. Sei que já aprovamos o design da gôndola para o novo 2. Nós temos em trabalhos conjuntos com aqueles trabalhando na gôndola. Sim. Eles não podem mencionar. Não podem. Eles são funcionários do Instituto de Aviação de Moscou. Não é diretamente o Instituto de Aviação de Moscou. São funcionários que realmente trabalham lá. Sim, mas há uma empresa específica que está realizando um pedido específico. E para esse pedido específico, passamos pela primeira etapa. A primeira etapa é o projeto conceitual. Havia muitos trabalhos incluídos nesta etapa, começando com a apresentação de vários designs, um dos quais eu compartilhei no chat. Os outros não me agradaram muito. Pelo que entendi, o próprio designer criou essa maravilha. Sim, e os outros foram apenas. Aliás, escolhemos uma das opções e dissemos: adicione algumas soluções daqui para lá. Não vamos mostrar, provavelmente não faz sentido. Em resumo, com o projeto conceitual havia vários projetos de design. Além disso, criamos esse ambiente unificado, por assim dizer, de fluxo de documentos, e tudo isso foi cercado por padrões. Porque haverá uma quantidade incrível de desenhos, tudo isso.
É necessário estruturar corretamente, arquivar, versões, acessos. Tudo isso. Além disso, formamos essa base. A partir de... Esses requisitos técnicos. Sim, tudo. Isso deve estar em conformidade. Discutimos por muito tempo. Sim, será que isso vai ser? Uma gôndola que atende às normas, de fácil adequação, para o certificado de tipo, ou será que é um exemplar único? Eu insisti que seria um exemplar único, porque haverá uma quantidade infinita de modificações. Sim, não é necessário para nós. Agora não precisamos nos apressar, tanto para a certificação de tipo, nem disso. Conversando com pessoas desse mercado, no geral, o certificado de tipo em nosso país, se alguém conseguir em breve, será como um milagre. Sim, então por enquanto, com os exemplares únicos, seguimos tranquilamente por enquanto. Estamos nos aproximando do certificado de tipo com certeza. Mas não. No primeiro dirigível, obviamente. Não faz sentido algum. Isso só vai prolongar o processo em termos de tempo. Será mais difícil para nós, 5 vezes mais complicado e mais caro. E não fará sentido algum, porque estou 1000% certo de que haverá uma infinidade de gondolas. Novamente, não precisamos gastar tanto esforço e tempo em uma única variante. Precisamos rapidamente avançar para o grande e sério aparelho. Mas o trabalho é realizado ativamente. Eu estive aqui uma semana, e em uma semana nos encontramos 2 vezes com os funcionários. Discutimos, fizemos correções e alterações. O trabalho também está sendo realizado de forma bastante ativa. Sim, e devido ao fato de que finalmente concluímos o projeto de esboço, começamos a segunda fase. É a modelagem. Natural, a modelagem do espaço ergonômico. Será uma espécie de maquete. Haverá uma simulação, como se fosse o fundo, o chão. As gondolas estarão na mesma altura na qual o alvo, ao segurar, pousaria. Das gondolas acima da terra. Lá, você entra a um degrau. Paredes, janelas, portas, mas também muito papelão. Bem, não de papelão, sim. Sim, em geral, uma maquete rápida padrão para verificar toda a ergonomia. É necessário lá um furacão. Crescer rapidamente para reorganizar as janelas no lugar certo, colocar a cadeira, mover. Simular os instrumentos de pilotagem. É uma etapa necessária, e sempre acontece, e sempre de forma. É saudável e é certo fazer assim. Sim, tudo esse processo foi iniciado e em breve a maquete será criada. E paralelamente, ou seja, assim que isso. Aqui, chamamos de esboço da maquete. Quando o esboço da maquete for criado, imediatamente começará a fabricação da maquete final. É um modelo de exposição, por assim dizer, onde você já pode vir, ele será realmente. Nós lá, mas eu não posso dizer, mas está próximo do que será produzido como conceito. No carro conceito. Queremos, claro, como muitos conceitos, que ele pareça assim. Então, eles chegaram? Não, eles estão vindo, só que depois, eles parecem muito piores. Aqui não será bem assim. Externamente, a gôndola será feita completamente de compósitos. As matrizes que serão fabricadas para a maquete serão as matrizes finais, ou seja, visualmente. O corpo dele, especificamente a gôndola. O interior da cabine não mudará, ou seja, muito. Pode ser que algo mude no geral. Ou talvez não. Talvez não. Do modelo. Este rascunho será no MAI. Então, vamos lá constantemente nos próximos 1 ou 2 meses. E o modelo final faremos com Ruswen e o Berce. Já há prazos e compreensão sobre o modelo. O rascunho será feito em 1 mês agora. Por que em 1 mês? Ruslan diz, vamos, eu monto em 1 semana. Sim, mas... Sergei Vladimirovich Sinin é o principal executor desses trabalhos para nós na Gondola. Ele é colega de turma de Dmitry Sergeyev. Eles terminaram o instituto juntos. Ele também participou de muitos
trabalhos, não apenas na aviação. Os primeiros ônibus elétricos lançaram em Moscou. Eram chamados de Luzok. Pode procurar. E, no geral, agora um avião de 19 lugares. Eles fizeram a maquete. Não me lembro. Vamos sentar aqui, conversar, interagir, convidar o dirigível. Seu pequeno do ano passado. Ele lançou. Ele era um fã de dirigíveis. Tinha em casa dirigíveis de madeira compensada e quadros por toda parte. E ficava lá. E ele mesmo é fã dessas formas planas, não clássicas, mas aerodinâmicas. Talvez eu envie o vídeo. No grupo do Telegram. Ele fez uma pequena maquete com uma corrida mínima. Literalmente, por essa trajetória, alguns metros e seu pequeno dirigível decolava tranquilamente. Não o vi desmontado, mas voando no vídeo. Não era muito grande, literalmente alguns metros, algo como 3. Foi aí que eles começaram a construir. Ele começou a construir um grande dirigível com a mesma forma, ou a lente era apenas alongada, não redonda. Começaram a construir, e eles têm essa história que ela vai contar. Bastante. Agan ainda está lá, Dunning. Produziram a carcaça. Ou seja, eu pouco, o processo não. Então, Sergei Vladimirovich produziu a carcaça para seu dirigível Valens Avideno. Já para o grande, não entendi o tamanho, era enorme. Foi bastante, e muitos trabalhos foram realizados nele, mas, durante os testes começaram os incidentes. E depois, enfim, ouviremos de primeira mão, e eu para não estragar essa história. Então eles farão um modelo assim. Ele diz algo como, Ruslan, eu também posso fazer em uma semana. Então chamaremos o primeiro grupo de pilotos, um vai sentar e dizer, aqui eu preciso que seja visível, e aqui está desconfortável, então vamos. Colocar uma tela aqui com uma lanterna, iluminar, aqui vai refletir, como vou passar por aqui, e ainda quero que, se houver falha, os painéis estejam em algum lugar. E trazer todas essas pessoas, de qualquer forma, porque a comissão de maquetes, que vai aprovar, ela estará até mesmo no modelo preliminar. Isso será suficiente, por mais que ele pareça ruim, visualmente, de forma condicional, não esteticamente agradável. Mas esse modelo é suficiente para a comissão que virá e dirá, sim, ok. Construam, por favor, meu espaço aéreo, por exemplo. Na fila devem. Os padrões devem ser cumpridos, e então já temos um conjunto de padrões prontos. Por exemplo, a passagem de emergência e a distância entre os assentos. Havia uma pergunta dos caras no chat, e como os pilotos vão entrar e sair? Eles têm aqui algum tipo de apoio de braço. Em primeiro lugar, havia pouco espaço no nosso conceito, então o ampliamos, de acordo com os padrões. Lá, cerca de 380. 38 centímetros, sim, no mínimo. Tudo é convertido em polegadas, 382. Resulta em milímetros. A distância entre os assentos, a passagem de emergência. Aqui havia um apoio de braço que, de acordo com o conceito, se move para frente, sim, entra facilmente e todas essas sutilezas e nuances devem ser respeitadas para que. Normativos. E depois as preferências do piloto. O piloto virá à comissão e dirá, eu não conseguiria ver através de uma janela assim, não sei. Com esse ângulo da pista, mas gostaria muito de ver. Ele viria e nos incomodaria, e então o maestro, com base em sua experiência, já dá algumas recomendações, naturalmente. Mas parte dos desejos. Claro, não tem como evitar, quando ele já vier como parte da comissão. Até a decisão final. Pessoal, eu disse que precisava de uma janelinha aqui. Sim, para que isso não aconteça, um modelo é criado. Levamos de 1 mês a 2, mas 2 já é para a entrega. Em 1 mês, agora, concordamos com toda a ergonomia. E, em mais 1 mês, Sergei e sua equipe começarão a entregar o modelo 3D das peças do corpo. Já estará completamente claro. Lá, na verdade, no modelo, ainda haverá canais para eletricidade, canais para sinais, dutos de ar, condicionadores de ar, aquecimento e iluminação. Todas as comunicações de engenharia serão instaladas. E no mês seguinte, por assim dizer, ainda, em 1 mês, os modelos 3D serão entregues a Ruslan para fabricação já.
daquele mesmo modelo com as comunicações de engenharia necessárias, para que depois, mais uma vez no local, tudo isso seja avaliado e compreendido. Se é possível lá, Ruslan estará paralelamente modelando. Compartimento do motor. Agora, no impressora 3D, estão sendo impressos os motores que aguardam pagamento. Nós ainda não os pagamos porque só serão necessários no verão. Estamos juntando dinheiro. Não é a compra mais urgente. Sim, estamos imprimindo ele na impressora 3D. Também imprimindo. Agora, neste mês, estamos atualmente completando completamente a transmissão rotativa com todos os mecanismos, fazendo um modelo detalhado da estrutura de suporte ao redor de todos esses componentes. Estamos integrando uma coisa na outra, e já entendemos se é possível. Por exemplo, acessar as velas de ignição, que é, digamos, um requisito oficial, já que há duas velas, para manutenção técnica. Sim, há coisas. Em resumo, dentro de 2 meses a partir de hoje, devemos montar 2 desses modelos. Mais precisamente, um já está completamente montado, aprovado, tudo certo, e os desenhos para o segundo já foram emitidos. Condicionalmente, o piso com as passagens necessárias, comunicações, espessura das paredes e coisas do tipo. E Ruslan também está produzindo tudo isso e montando um modelo finalizado, espero, agradável. Sim, para esse processo compramos e já trouxemos. Hoje, Ruse está descarregando uma grande fresadora portal para fresar a matriz. Assim, conseguimos em 3 dias. Legal. Escolhemos Pagamoshil. Super. Eu sei que também definitivamente compraram ou escolheram absolutamente e certamente a carcaça para Nova 2 e sem dúvida. Concordamos totalmente com o preço. O dinheiro já foi enviado para o país específico onde ela está. Tudo está completamente em ordem. Estamos pacientemente aguardando a entrega lá. Nem tudo pode ser dito, mas está tudo bem. Trabalho está sendo feito nessa direção. Sim, como eu mencionei, foi comprado. Não foi comprado. Eles enviaram tudo gratuitamente. Não só da China, mas também da Rússia, de Taiwan, esses diferentes modelos de carcaças. Nós temos tudo no DKBA. Temos um acordo de cooperação com o DKBA. Em resumo, eles nos ajudam. Nós os ajudamos. Eles testaram tudo isso. Nós escolhemos um tecido específico. Há algumas pequenas dificuldades. Eu chamaria assim, na aquisição desse tecido por estrangeiros. Outros países, empresas estrangeiras. Por isso, estamos comprando esse tecido com nossa empresa naquele país e depois organizamos a logística. E, por enquanto, o dinheiro, por assim dizer, veio da Rússia apenas para lá, para nossa empresa, e lá já está tudo. Os contratos foram assinados. Estamos aguardando informações sobre taxas e envio de dinheiro. Dificuldades assim. Pequenos detalhes sobre as tarefas da vida sob sanções. Sim. Antecipando a pergunta sobre os comentários. E quanto às empresas russas? Atualmente, aproximadamente cerca de 3 empresas provavelmente já receberam a especificação técnica e estamos preparando uma resposta detalhada e fundamentada sobre a possibilidade de fabricar esses materiais aqui. Alguém ficou surpreso, perguntando por que precisamos de características tão fortes. Alguém disse, sim, podemos fazer isso sem problemas. E alguém disse, eu já faço isso, só que a largura é estreita. Precisa ser mais larga. No futuro, claro, será russo. No futuro, atualmente estamos cuidadosamente formulando e detalhadamente os requisitos necessários para um novo e inovador material. Há um entendimento de qual deve ser a base, qual deve ser o preenchimento, qual deve ser a trama dessa base, quantas camadas, o que vai para onde, qual a resistência, rigidez. Em resumo, foi desenvolvido um material essencialmente necessário, que precisa ser produzido, e é exatamente ele que atende aos requisitos da construção. Adicionalmente, não é difícil chamar de construção um tecido, mas ali é realmente uma construção. Ela chegou às empresas russas. Alguém diga, sim, vamos fazer. Bem, estabelecer a produção dessas mesmas coberturas. Isso seria, claro, ideal,
mas provavelmente não. Estabelecer a produção própria de coberturas. Não é desejável produzir o tecido por conta própria. Sim, porque a empresa que produz o tecido, ela realmente não deve parar, deve produzir esse tecido em quantidade infinita. No início, não temos essa escala. Quem faria para nós um lote suficientemente grande e depois cuidaria de seus próprios tecidos? Excelente. Mas fabricar nossas próprias coberturas, claro. Fazemos isso e agora concluímos o processo de seleção de equipamentos. Já selecionamos todo o equipamento necessário para a oficina de fabricação de coberturas de qualquer tipo, tanto Nova 1 quanto Nova 2 e Nova 8. Facilmente tanto clássico quanto não clássico. E todo o resto, como balões aerostáticos importados, caso alguém precise, ou sondas estratosféricas. Por favor, tudo isso precisará ser implementado até o verão, todo esse processo. E, naturalmente, comprado. O preço ficou razoável. Posso até mesmo mencionar o valor. Para o próprio equipamento. Sim, na verdade, todo o equipamento necessário custará menos do que pagar alguém para fabricar a cobertura Nova 2. Então, obviamente, é necessário lidar com isso de forma independente. Sim, felizmente há especialistas que podem escolher o equipamento e sabem como operá-lo. E a equipe é experiente. A única coisa que eu sei é que agora há uma pequena dificuldade ou tarefa diante da empresa, que é decidir sobre o local, o terreno para essa produção. Porque perto de Moscou é muito caro. Em algum lugar longe de Moscou, viajar constantemente para lá não é muito conveniente para nossos funcionários e engenheiros, então é preciso encontrar esse meio termo. E a equipe está resolvendo essa questão agora. E ainda está em aberto. A questão está em aberto, exatamente. Estamos visitando alguns locais, e para o início eles seriam adequados para nós. De maneira geral, seria realmente muito bom terminar o que começamos, e estamos atualmente em um estado de espera, pacientemente aguardando que a bola finalmente chegue até nós. Até o final deste mês, esperamos sinceramente uma decisão sobre o aeródromo, que estamos extremamente interessados em adquirir. Se a decisão for positiva e conseguirmos fechar o negócio, organizaremos a produção de invólucros diretamente lá, no mesmo pneumailin que compraremos imediatamente para esse aeródromo. E até o verão, o fato de estar um pouco distante não será um problema. Bem, considerando os preços que vimos lá, em princípio, podemos sacrificar isso por algum tempo, pelo menos. Sim, no futuro. Por exemplo, ao estabelecer uma produção em série dessas invólucros, naturalmente, podemos transferi-la para um local mais próximo e investir em espaço, porque o processo se pagará por si só, naturalmente. Mas agora, para trabalhos experimentais de ajuste rápido, ter a equipe de fabricantes diretamente no campo é muito melhor. E, no geral, todos estão prontos, todos concordam. É super agradável ouvir isso. Os trabalhos nos próximos dirigíveis de outros tipos também estão em andamento paralelamente, pelo que sei. Pelo menos, ouvi conversas quando discutiam a estrutura para o Nova 35, sobre o Nova 8 em ou eu perdi, ou há algo a dizer também. A concepção do Inova 8 foi cuidadosamente formulada, ouvida, criticada, revisada e então enviada detalhadamente para cálculos minuciosos de aerodinâmica e outros. Porque o Inova 8 já possui um pequeno grau de hibridismo. Mesmo os dirigíveis clássicos Inova 8, como o Inova 2, que agora está sendo feito de forma clássica, ainda é melhor fazê-los com funções híbridas, com capacidades híbridas. Híbrido, em resumo, apenas um pequeno grau de hibridização, não como o de Dmitry Sergeyevich Kell, foi para os cálculos dos aerodinamicistas. Estamos esperando os dinamistas, e o Inova 35, sim, Vadim Vasilievich disse, bem, já que estamos nos movendo tão rapidamente em direção a grandes aparelhos,
Posso propor uma construção. Obrigado. Vamos com a construção, ele disse. Eu fui o primeiro a propor minha construção de um dirigível rígido. Ah, eu não sei, aliás. Não vou. Bem, pelo menos eu sei com certeza que o trabalho nessa direção também já está em andamento. E Resultou em uma construção superleve. De acordo com a avaliação preliminar, ela será muito mais leve do que a construção que Sergey Brin está fazendo agora. Embora, em sua maioria, ela também será composta por tubos de carbono. Sim, mas há uma solução engenhosa. Enquanto Sergey Brin faz tudo com tubos, aqui também se utiliza a tensão da própria carcaça sob uma leve pressão, uma solução interessante. Os calculistas disseram que funcionará absolutamente 100%. Neste momento, começou inicialmente a construção desse esqueleto para ser enviado para cálculos precisos, a fim de entender, em termos gerais, como otimizar a espessura desses tubos. eu até sei que está planejado fazer uma cópia em escala, seja do dirigível inteiro ou apenas de algumas seções. Pelo que entendi, está planejado fazer. Sim, Vadim Vassilievich ficou animado por ideia e disse a nós, vamos fazer um pequeno modelo. Por que não? O modelo, ele provavelmente vai voar. Por que não? Ele certamente se levantará. Mas, afinal, um dirigível rígido de tipo rígido é eficaz apenas com um certo tamanho, porque a própria estrutura pesa algo. Se a cobertura pode desempenhar as mesmas funções, por que ter a estrutura? Aqui, me parece, do ponto de vista de verificar suas características de resistência. Algo assim, e validar o modelo de cálculo com uma precisão suficiente em geral é possível. O principal é não se distrair da construção do Inova 2. Bem, é ótimo que já estejam trabalhando nessa direção também, porque o projeto Inova 35 é um projeto bastante grande. Certamente ainda haverá algumas dificuldades encontradas, e é melhor já conhecer os problemas antecipadamente. Nova 35 é projeto. Para o qual já estamos nos preparando. Com pequenos passos. O primeiro milímetro do caminho, sim, de muitos quilômetros, foi feito. Para o Anova 35 é claro que escolher a construção. Formular o processo tecnológico correto. Em teoria, tudo isso em conjunto. Tanto a construção quanto a montagem e a produção. Afinal, a base, onde fazer tudo isso. Para o Anova 2, para o Anova 8, ainda podemos definitivamente fazer malabarismos com várias coisas, como para o Anova 2 é um hangar padrão. Para o Anova 8, bem, há um espaço onde podemos fazer isso no mesmo Kirchhoff, se for realmente necessário. Até lá poderemos entrar com ele, em teoria. Como o Vadim disse, é muito difícil, apertado. Então, para o Anova 35 já não dá, e aqui precisamos criar uma base. Para a base, precisamos de terreno. E é claro que formar o conceito do Anova 35, aprovar isso, será um passo muito sério, e já projetar o hangar e construí-lo para isso. Ele será já não um pneumocarcaça. Está sendo considerado. Fabricantes de hangares dizem aí então qual será o maior vai aguentar? Sim, e faremos para ele. Sim. Bem, vai ter tempo para avaliar a eficácia. É bem provável que façamos um pneumocarcaça para ele, se eles confirmarem que isso é realmente possível. E o pneumocarcaça certamente será necessário. Por exemplo, se quisermos, hipoteticamente, nos basear no Enova 35 em algum lugar no norte ou em outro lugar, ainda assim, para uma construção rápida para manutenção e reparo, é necessário espaço ao ar livre. Embora escrevamos em estacionamento ao ar livre, armazenamento ao ar livre, ainda assim,
É necessário ter um lugar para trabalhar, se proteger do vento e da chuva, e para cada negócio de construção, talvez fazer uma estrutura nessas dimensões, então ele certamente existirá, se for possível. Mas o fato é que ainda construiremos edifícios permanentes, construiremos instalações para a produção. Lá precisa ser substancial. Essa é a concepção. Essa é a questão. Concordar. Bem, eu sei que ainda temos muitas pequenas novidades na empresa, embora não saiba o quão pequenas. Temos uma nova impressora aqui, de impressão 3D, extremamente rápida, com velocidade de 300 metros por minuto. Comparado com as outras, é bem suficiente. Move-se. Sim, é surpreendente como a tecnologia evolui rapidamente. Quando finalmente chega ao mercado, desejo o mesmo para os dirigíveis. Eu mesmo, quando estava no laboratório mexendo com impressoras 3D há apenas alguns anos, nem poderia sonhar que as impressoras já teriam câmeras com inteligência artificial embutidas, com líderes que monitoram o estado da peça. E se algo der errado durante a impressão, eles mesmos analisam. Param ou não param. Ou seja, custarão menos do que um telefone Huawei. Se antes a impressora tinha área de impressão 300 por 300 e custava 300, agora 300 por 300, algo como 1080 rublos, acho. Isso nos favorece em nossa atividade. Então, por que não adquirir uma boa impressora? Nós trouxemos todas as nossas zumbindo, funcionando. Já o Sergei e o Alexander começaram a projetar cuidadosamente e imprimir unidades de Argás para o Nova 2 de forma meticulosa e cuidadosa. Bem, já que no verão planejamos começar a soldar a carcaça, até o verão já devemos ter ventiladores, válvulas e tudo mais já testado. Já começamos a imprimir, inclusive na nova impressora. É ótimo que isso acelera significativamente o trabalho de toda a equipe e a aproximação dos nossos objetivos. Acho que já mencionamos todas as principais novidades. A única coisa que posso dizer é que ontem, parece, eu estive na exposição A Composite Expo com Vadim Vasilievich. Fomos juntos. Percorremos toda a exposição, procurando soluções interessantes em materiais compósitos, em materiais poliméricos, que possam ser usados em nossos dirigíveis, em nossas atividades. Também encontramos contatos interessantes. Vadim Vasilievich vai conhecer isso e é provável que também encontremos algumas soluções interessantes, se elas existirem no mercado. Vadim Vasilievich disse, em geral, que ninguém inventou nada novo. Pelo menos, estamos acompanhando de perto. Todas as soluções são conhecidas há muito tempo, e são essas que estamos considerando agora. A exposição sim foi mais interessante para a Ruslan, porque, em grande parte, eles estavam exibindo equipamentos. Não consegui acompanhar Ruslan, ele é como um tanque. Eu te contei, ele vai às exposições, entra, não vê nada de novo e sai. Mesmo assim, ele saiu com um pacote, me deu 4 quilos. Porque lá havia máquinas, máquinas que podem tecer, que podem enrolar, fornos. Embora fornos sejam considerados a coisa mais banal que pode existir, já reformaram tantos fornos. Eles assam pás de helicóptero em seus fornos, e também faziam fornos para outras pessoas. Mas lá, especificamente, criam estruturas trançadas, as curam. Interessante. Quem lá, em grande parte, como Ruslan faz, compra uma máquina, mesmo que nunca a tenha visto, desmonta e monta duas iguais, a segunda já modernizada. Claro, a metodologia não mudará. Então, eu sugiro que passemos para as perguntas. Alguém esteja nos escrevendo e, basicamente, podemos até encerrar. Então eu posso dar olhada no V-Contact. Ah, você também enviou o do contato. Certo, vejo, um segundo. Então, Von Kampft, boa tarde. Como reagiu seu cliente SFC RPC GBC no lançamento do estratosférico? Já encontraram a carga útil que caiu?
A carga útil não foi encontrada. Todos reagiram com alegria ao lançamento. Em primeiro lugar, sim, porque avisamos a todos que eram testes da própria estrutura de suporte, principalmente para verificar vazamentos de hélio. O fato de ter ficado por 4 dias foi porque também estávamos testando o sistema de manutenção de altitude. Foi ele que falhou. O fato de que a estrutura não ficou 4 dias, mas sim 3,6 dias, é suficiente para afirmar sim, os testes foram bem-sucedidos. Então, no geral, todos estão felizes e aguardam os próximos experimentos sobre a manutenção da altitude. Certo, passando para o próximo. Fedor e Gennady, saudações. Quão custosa é a produção das estruturas? Essa estrutura suportaria dirigíveis grandes de 40 toneladas, por exemplo? A própria produção das estruturas, que montamos agora, especificamente o parque de máquinas, algumas ferramentas adicionais, complexas e especializadas. Tudo isso, incluindo o sistema de climatização, chega até 10 milhões de rublos. Isso se considerarmos o equipamento chinês. Se considerarmos o equipamento polonês ou italiano, ele sai mais caro, cerca de 2 vezes mais, mas ainda assim não é o tipo de dinheiro que alguém que se propusesse a soldar gastaria. E nós não deixaríamos ninguém soldar o Nova 2. Se alguém dissesse que faria, seríamos nós que faríamos a soldagem, usando só o equipamento deles. E sobre as 40 toneladas, essa é uma questão mais teórica. É possível fazer um dirigível macio de 40 toneladas, que teria uma capacidade de carga de 40 toneladas? Na verdade, é possível. Com os materiais modernos, é possível fazê-lo, mas é arriscado. Sim, ele conseguiria levantar, mas a questão seria a operação. Quanto tempo ele duraria no geral? A próxima pergunta de que material será feita a gôndola do dirigível? E ainda sobre a pergunta anterior, provavelmente, uma estrutura completamente macia não será possível. Haverá cintas de reforço. Elas provavelmente serão feitas de fibra de carbono. Então será uma mistura, mas de fato será macio, sim. Então, vou repetir a pergunta: de que material será feita a gôndola do dirigível? Não disseram qual. Nova 2, talvez. De fibra de carbono. Será de fibra de carbono. Olá! Qual é a velocidade de cruzeiro teórica possível para diferentes dirigíveis dos aeronautas? Para aqueles dirigíveis que voam perto do solo, vamos chamá-los de dirigíveis suborbitais. Lá, 100 150 é, geralmente, de maneira geral, aproximadamente bem tranquilo. Para os de média altitude, 5 a 6 km, pode ser 2 vezes mais rápido, até 300, algo assim. Para os de alta altitude, se junto com a corrente estratosférica, eles podem ser realmente rápidos, mas isso é um nível completamente diferente de tecnologia. Por enquanto, os mais próximos ao solo são de 100 a 150. Quanto maior o dirigível, mais rápido ele voará. Então vamos ver. Então, se há tantos clientes para os estratosféricos, isso significa que vocês vão colocar a produção deles em linha de montagem, em fluxo contínuo? Por enquanto, todos os clientes estão interessados em realizar experimentos conjuntos, porque cada um precisa realizar um trabalho útil utilizando as capacidades deste aparelho. Basicamente, subir a tal altura, permanecer em algum lugar ou circular e assim por diante. E no caso de um experimento bem-sucedido, onde a carga útil deles é funcional e realiza um trabalho útil, sim, depois disso já é comércio e, naturalmente, será necessário criar um fluxo. Ainda mais se podemos fazer isso e há demanda para isso. Claro. Após o lançamento e testes do Nova 01, todos os cálculos para Nova 2, Nova 8, etc., serão recalculados e ajustados? Naturalmente, com a obtenção de nova experiência, tudo será refinado.
É para isso que ele é feito? Para que? Sim, felizmente esta não é a primeira experiência deste grupo. É já o enésimo dirigível que eles estão construindo, então tudo será muito mais preciso desde a primeira vez do que poderia ser. Então, o Nova 32 em termos de grandiosidade é comparável ao Mi-L76? Não, ainda não, mas ele vai parecer incrivelmente grandioso e impressionante. Será um enorme e magnífico navio aéreo, onde você pode, não sei, acomodar até mesmo uma expedição inteira com todos os seus membros, equipamentos e todos os seus pertences e suprimentos necessários. Para o Polo Norte com laboratórios, escritórios, dormitórios, saindo dele com motos de neve. Será realmente uma coisa enorme. Provavelmente, no geral, pela sensação, sim, mas até o 76º eu faria algo a mais. Mas no geral, sim, pessoal, um dirigível que poderá levantar, tipo, grandiosamente, grandiosamente. No mínimo, será igualmente grandioso. Sim, com certeza vão pendurar uma placa para o engenheiro-chefe no prédio. Então, vocês planejam usar inteligência artificial para treinar o controle automático de drones? Claro, e não apenas para drones, mas também no próprio piloto automático. Tudo isso já está sendo incorporado e já está sendo implementado no novo Nova 01. Inteligência artificial, os programadores não gostam do termo, especialmente nossos dizem que são os mesmos algoritmos. Que tipo de inteligência é essa? Apenas aprendemos a otimizá-la com a ajuda de certos métodos. Bem, ok. Bancos de dados. Às vezes é mais fácil realmente escrever um algoritmo preciso por conta própria, porque uma rede neural pode criar um algoritmo semelhante, mas você pode não conhecer algumas armadilhas. Sim, e não é boa em todos os lugares, mas às vezes é insubstituível como em visão computacional e outros. Ou seja, ela estará presente, ela existe e será integrada. Sim, de qualquer forma, as soluções modernas serão aplicadas sem dúvida. Então, passamos suavemente para o YouTube. Tenho uma pergunta: onde você vai conseguir hélio e em que forma? Em Moscou, a produção de hélio, mas ele é armazenado em cilindros. Você vai transportar com cilindros ou organizará a sua própria produção? Existem empresas especializadas e experientes que abastecem grandes volumes de hélio, até mesmo para naves espaciais. Provavelmente, vamos colaborar com elas, porque transportar hélio em tais volumes por conta própria não faz sentido para grandes dirigíveis. Para o pequeno Nova 01, será suficiente pegar alguns cilindros e usar conectores que unam esses cilindros. É uma tarefa facilmente resolvível, e existem empresas altamente especializadas para isso. Primeiro, os cilindros serão grandes. Há um tanque, um sistema especial de circulação, não é nada simples. Os preços serão atraentes por volume. Naturalmente, e, no geral, realmente temos tais poços em nosso país, então é possível abastecer diretamente. Claro, não há apenas hélio, há também muitos gases acompanhantes, mas todos são mais leves que o ar. É só voar assim. Aqui, não sei se é uma questão, talvez apenas uma sugestão ou ideia. Senhores, apresento-lhes o dirigível catamarã, 2 balões nas laterais, uma gôndola entre eles um pouco mais abaixo, para que as pessoas possam admirar não apenas a terra, mas também o espaço, o céu noturno. Imagine como seria possível controlar tal estrutura. Também seria adequado para drones de carga. Mais uma ideia. Ótima ideia. Vamos anotar. Se você pesquisar no Google, ele imediatamente mostrará imagens de dirigíveis catamarãs. Já foram realmente desenhados por vários designers diferentes. Eu sou a favor de qualquer conceito. Catamarãs, dirigíveis verticais. Podemos inventar várias coisas diferentes, sim. Mas primeiro, algo que realmente voe, que realmente funcione. Experimentos. Um pouco mais tarde,
Quando a empresa já tiver desenvolvido capacidades e, naturalmente, já estiver gerando algum lucro, sendo autossustentável, aí já será possível experimentar. Primeiro, Melhor modelos comprovado. não é desejável. Mas veja, também é uma boa questão até que ponto devemos nos lançar nesse futuro. Futuro, sentar e fantasiar, até que ponto isso é necessário. Muitas empresas fazem isso, como aquelas que projetam dirigíveis catamarãs. Alguém se sentou e começou a projetá-lo. Sim, mas de fato, a economia e os negócios precisam de soluções austeras, eficazes e econômicas. E para isso, não é necessário reinventar a roda. Para isso, o clássico: construir e montar o mais rápido, eficiente e barato possível, e é lógico seguir esse caminho gradualmente. Há menos riscos e uma probabilidade muito maior de que isso funcione e dê certo, de maneira eficiente. Mas eu sou um defensor de todo tipo de loucura sobre dirigíveis e futurismo. Se soubessem quanto disso eu tenho na cabeça. Mantenho a boca fechada para não exagerar. Tudo tem seu tempo. Então, quando as participações aparecerão no painel pessoal? Aqui não é o lugar certo para perguntar. Essa é uma pergunta para Sergei Shevchenko. Se ele está ouvindo, assistindo, responda. Então, vamos seguir em frente. A empresa continuará a se desenvolver com seus próprios lucros? Ou seja, ganharam 200 milhões de dólares, dividiram em 100 bilhões de ações. Assim, as ações que pertencem aos investidores receberam dividendos, e as ações que pertencem à equipe da aeronova foram destinadas ao desenvolvimento da empresa. Então, sim, todos os processos de distribuição de lucros são, de maneira geral, métodos clássicos e estabelecidos. No geral, o projeto de dirigíveis, eu acho, será capaz de garantir tanto seu próprio desenvolvimento quanto o bom humor dos investidores. O que é muito importante. Então, olá a todos. Quantas ações no total estão planejadas para a venda? Se não me engano, são 50 bilhões no total, parece, ou 50 bilhões estão à venda. Vamos esclarecer isso também. Os colegas nos ajudarão no chat em algum lugar com essa questão. Então, e a última pergunta, se nada mais foi adicionado. Nova 1, Nova 01, a que distância da Terra pode ser controlado, eu entendo, remotamente? DEM, até 1 quilômetro de altura. Mas se você conectar Barba, ele base. Não, não. O alcance, dependendo dos sistemas, haverá várias. Naturalmente, sistemas de backup, um dos quais é o 4G. No geral, em qualquer lugar onde haja rede 4G, você poderá controlá-lo tranquilamente, mas não é necessário controlá-lo muito, pois ele será não tripulado, opcionalmente pilotado a partir de uma estação terrestre. No geral, ele voa, cumpre a tarefa. Se em algum lugar o 4G desaparecer, ele não sai do curso, ele continua voando. A automação a bordo resolve todas as tarefas. O 4G apareceu, reapareceu neste canal de comunicação, e pelo segundo canal de comunicação, são centenas de quilômetros. Não é um canal tão amplo para a transmissão de dados, mas é bastante suficiente para a coleta de toda a telemetria e o controle necessário deste aparelho. O canal de transmissão de dados, embora não seja dos mais amplos, é adequado para a coleta completa de telemetria e controle necessário deste aparelho. Portanto, enquanto houver cobertura de rede 4G disponível, o voo pode continuar sem interrupções. Certo, super. Mas parece que com as perguntas é tudo. Não há novas. Há uma chance. Aqui perguntam de que a carga útil caída do estratosférico seja possivelmente encontrada. Rimos com os caras quando olhamos. Sim, a zona de queda dele e as rotas marítimas de vários navios por lá, que estavam navegando em diferentes direções. Observamos como cada embarcação seguia seu curso. No geral, caímos em um lugar onde raramente alguém passa, mas a chance, naturalmente, existe. Se alguém o vir, o pegarão, porque é algo interessante. Nele estão escritos números e mensagens em inglês, que todos entendem.
Certamente até informarão sobre isso. Bem, e se não informarem, darão a segurança, que ligará perguntando em quem são vocês. Então saberemos disso. O que vocês fazem aqui? O mais importante é rapidamente se orientar em qual idioma foi feita a pergunta e tentar responder no mesmo. Então, bem, se não houver perguntas, em princípio nosso webinar já dura quase 1h30. Acho que podemos encerrar. Bem, um webinar de 2 horas é... Está bom. multa. Ótimo. Primeira vez excelente. Embora não, já é a segunda. A primeira foi um teste, não conta. Então, amigos, por favor, sejam ativos, compartilhem a transmissão, deixem comentários, escrevam o que gostaram e o que não gostaram. E tentaremos. Não, nos veremos na próxima semana, na quinta-feira. Daqui uma semana, cada 2 semanas, sim, queremos trazer novidades. E uma das novidades, e esses 2 jovens que estão agora fora de cena, um mais envolvido que o outro, um pouco mais. Em breve nos alegrarão com um grande documentário sobre a estratosfera. Então aguardamos seu lançamento. Vejo um rosto feliz. Então, amigos, obrigado por se juntarem à transmissão por encontrarem tempo. Até logo, até a próxima. É isso, obrigado. Solar Group a apresenta. Um dia isso foi um sonho, uma realidade. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens ao redor do mundo. E nós o realizamos definitivamente. Mas o que foi necessário para isso? Nossos sonhos se tornaram nossos objetivos. Nossos planos se tornaram nossos projetos. Nossas ideias se transformam em um roteiro e cuidadosamente tecnologia de produção. Nosso cronograma está planejado para anos à frente. Desenvolvimento e construção, componentes e materiais, fabricação de modelos e desenvolvimento contínuo e realização de testes. Do sonho, vamos ao resultado. Por favor, percorra esse caminho conosco. Solar Group apresenta um projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor maneira de prever o futuro. Criá-lo junto com você. Solar Group apresenta uma empresa inovadora. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens ao redor do mundo. E nós